Olá! Hoje a gente vai ter uma aula sobre aprendizagem organizacional. Vamos saber o que é aprendizagem organizacional, o que é aprendizagem. O que é a aprendizagem? A aprendizagem é um processo pelo qual os indivíduos passam e eles vão adquirindo as informações do meio e vão modificando os seus comportamentos. Eu vou adquirindo uma informação, eu vou modificando meus valores, modifico minhas atitudes, modifico minhas habilidades e aí vou aprendendo e tornando esse aprendizado um conhecimento. Esse aprendizado acontece na interação social, na interação com as pessoas, na interação com o meio, dentro de um contexto. Algumas coisas podem facilitar o aprendizado, como a capacidade e maturidade do indivíduo, a motivação do indivíduo para aprender. Piaget é um estudioso sobre o conhecimento, sobre os processos do conhecimento, como ele surge, como ele acontece. E ele fala que o indivíduo está em constante processo de adaptação. Ele encontra o equilíbrio e aí ele recebe uma nova informação do meio, e isso gera um desequilíbrio e aí ele vai buscar mais informação, mais aprendizado. Então, o indivíduo dentro da organização é um indivíduo aprendente, é um indivíduo que está sempre buscando novas informações. Isso vai mudando de acordo com a demanda da organização, da demanda da realidade. Nós temos um contexto que vai nos incitando ao aprendizado, vai incitando a nossa curiosidade e a necessidade de solucionar problemas. E aí isso gera novas aprendizagens. Quando o indivíduo dentro da organização aprende, a organização também aprende. Se esse conhecimento for compartilhado dentro da organização. A aprendizagem, então, ela acontece pela experiência. Ela depende da experiência do indivíduo, das habilidades, dos conhecimentos, da vivência, e ela vai, com uma nova informação, com essa nova realidade, vai criando novas experiências. E aí vai aumentando a capacidade de conhecimento do indivíduo. Kolbe, ele fala sobre estilos de aprendizagem. Então, eu tenho a percepção do ambiente, eu posso ser um sujeito que vai e observa o ambiente, e aí eu tenho uma impressão sobre essa observação, e aí eu vou me relacionar com isso e vou ponderar sobre essa informação. Eu processo essa informação, esse processamento é interno, eu vou criando mapas mentais em relação a isso, e eu vou fazendo um envolvimento pessoal, eu tenho um envolvimento com aquela realidade, um envolvimento com aquele contexto, com aquelas pessoas. Eu presto atenção, a atenção é extremamente importante, a nossa capacidade de raciocinar, de concentração é importante para o aprendizado. E isso vai gerar o quê? Vai gerar o conhecimento por meio da observação do fato e por meio da interação da realidade. Na aprendizagem organizacional, esse conceito ele é novo, ele surgiu na década de 80. Tem dois conceitos, aprendizagem organizacional e organizações de aprendizagem. A aprendizagem organizacional acontece à medida que os indivíduos vão experimentando a realidade. Eles vão experienciando a situação e gerando problema. E nessa situação que tem o problema, ele vai tentando buscar soluções para esse problema. À medida que eu busco soluções para um problema, eu vou criando novos aprendizagens e novos conhecimentos. No modelo de Argyris e Schoen, ele diz o seguinte, que não é porque os indivíduos sabem, a organização sabe. Essa não é uma lógica linear. Eu sei, então a organização no qual eu pertenço também sabe. Ou todos os membros sabem, então isso é um conhecimento da organização. A organização pode saber coisas que os indivíduos que pertencem a ela não sabem, e os indivíduos sabem coisas que a organização não sabe. Para isso é importante o que a gente chama de memória organizacional.
nós precisamos transformar esse conhecimento do indivíduo num conhecimento organizacional. Esses autores, eles dizem que entender uma aprendizagem organizacional implica entender dois processos. A experiência acumulada e aqui significa a memória coletiva da organização. Então, toda organização ela tem uma história, uma memória, assim como nós. Todos nós temos uma história da nossa vida, uma memória da nossa vida. Como nascemos, como fomos concebidos, como vivenciamos nossa primeira infância, nossa segunda infância e todos os aprendizados que tivemos na nossa vida. E precisamos também, na organização, aprender com os projetos em prática. E esse conhecimento prático, ele é um dos mais difíceis de ser compartilhado. A aprendizagem organizacional, ela está relacionada com a cultura organizacional. Se eu tenho um contexto cultural que não favorece o aprendizado, se eu tenho uma organização que não tem como princípio o compartilhamento de informações, processos de treinamento e desenvolvimento efetivos que façam as pessoas aprenderem, eu não vou ter uma organização aprendente, eu não vou ter uma organização que permite a aprendizagem organizacional. Eu preciso que a cultura organizacional da empresa permita que as pessoas possam aprender, que elas possam buscar novos conhecimentos. O papel do indivíduo como aprendiz, eu posso dizer que na vida todos nós somos aprendizes. Nós estamos em constante aprendizado. Acho que a gente só deixa de aprender quando a gente morre. Então, todos nós, desde que nascemos até o dia da nossa morte, somos indivíduos que vamos aprender. Mas para aprender, você precisa estar aberto ao aprendizado. Você precisa querer aprender. A curiosidade é que nos incita ao aprendizado. A curiosidade é o que nos move a querer saber mais. E aí, o papel do indivíduo como aprendiz é criar novos significados, criar novos conhecimentos, participar ativamente da organização. Só que para isso a organização precisa estar aberta, dando autonomia aos funcionários, permitindo que eles deem sugestões, que eles criem novas soluções. Senge é um autor importante da década de 90. Ele cria um livro muito famoso chamado A Quinta Disciplina, e ele fala sobre a importância do conhecimento dentro das organizações. Ele fala muito sobre o aprendizado e a aprendizagem organizacional. E aí ele fala de duas formas importantes que vão acontecer a aprendizagem organizacional. Uma forma é a adaptativa, onde a organização vai reagir ao ambiente. Você vai, à medida que o ambiente vai demandando novas aprendizagens, você vai reagindo com elas. E a outra é a aprendizagem generativa, que está relacionada à criatividade. Quando a gente tem algo relacionado à criatividade, a capacidade de criar do indivíduo, eu tenho algo relacionado à inovação da organização. Quanto mais criativos são os indivíduos, quanto mais espaço para criar nós temos dentro de uma organização, mais inovadora vai ser essa organização. Então, essa capacidade de criar vai estar vinculada também à capacidade da organização em olhar os eventos e até tentar prever algo que possa acontecer. E aí tentar modificar e agir junto ao evento, não apenas numa ação reativa ao que acontece, numa reação. A aprendizagem organizacional ela é dependente de identidade da organização. Quem é essa organização? Quais são as competências dessa organização? O que faz essa organização? E aí eu posso dizer que está vinculado tanto à história dessa organização,
quanto às estratégias definidas por essa organização. Missão, visão, objetivos, valores, e aí eu tenho a identidade organizacional. Um outro fator que a aprendizagem organizacional é dependente é da transferência, a capacidade da organização transferir conhecimento, não só com os funcionários, entre os funcionários, não só criar e aprendizagem, ambientes de aprendizagem dentro da organização, gerar conhecimentos dentro da organização, mas entre organizações. E aí eu tenho aqui o benchmarking, o que eu posso aprender com a outra organização, o que eu posso imitar da outra organização, e a incorporação também. Essa transferência acontece quando um novo indivíduo entra na organização. Quem é esse novo indivíduo? Um funcionário contratado, um novo diretor, uma nova organização que comprou ou fez uma fusão. Quando eu tenho um novo indivíduo sendo inserido dentro da organização, eu tenho uma mudança daquele grupo que ele está inserido. Ele vai trazer novas ideias, novos valores. Ele vai trazer informações importantes do mercado que podem ser inseridas, mas isso a empresa tem que estar aberta a essas novas informações. E a aprendizagem, para ela ser autêntica, ela precisa acionar os saberes prévios e precisa aprender na prática. Então, eu preciso de um conhecimento prévio e preciso exercitar isso. Quando a gente aprende a escrever, um exemplo, né, da nossa vida é, quando nós aprendemos a escrever, nós não chegamos e aprendemos a escrever inicialmente, de uma vez só. Nós começamos a aprender os traçados, nós conhecemos as palavras, e aí nós vamos aumentando a nossa capacidade de conhecimento em relação à língua portuguesa. Quando eu já tenho um domínio da escrita, acabei tendo um saber prévio, um saber anterior. Eu vou poder fazer algumas análises mais detalhadas, eu vou poder, a partir do meu nível de maturidade, a minha capacidade, eu vou poder praticar isso. A aprendizagem organizacional envolve também processo, no sentido de ter uma continuidade, começo, meio, fim, recomeço. Ela tem mudança, ela vai trabalhar com mudança. Toda vez que eu aprendo algo novo, eu vou mudar. Quando um conhecimento novo é inserido, algo se transforma num todo. Ele não modifica só uma parte. Quando eu tenho um conhecimento sobre alguma coisa, as minhas atitudes vão modificar de uma forma geral. Então, toda aprendizagem organizacional, ela vai sim refletir numa mudança. Ela vai envolver o grupo, porque ela precisa, a aprendizagem necessariamente precisa da interação, ela precisa do coletivo, ela vai envolver criação e reflexão, no sentido de gerar novos conhecimentos, novas aprendizagens, e gera inovação. Gerando inovação, eu vou me tornar mais consciente, vou ter mais consciência sobre aquilo que está ao meu entorno. Ela vai envolver a ação propriamente dita, a capacidade do indivíduo de experimentar, de vivenciar, de viver aquela realidade através das interações. Ela vai envolver uma situação específica, um contexto, que pode ser favorável ou não favorável, que pode ser um contexto que está vinculado à cultura organizacional ou não, e ela vai estar, pode ser uma situação informal. Muitas soluções de problemas acontecem em ambientes informais. No happy hour, quando as pessoas saem para trabalhar, saem do trabalho para ir para o happy hour, se encontrar, que seria uma hora de lazer, geralmente
as pessoas falam sobre o trabalho. Você se encontra para ter lazer e você fala sobre o trabalho. Quando você fala sobre o trabalho, você fala sobre problemas do trabalho. E aí, de repente, novos aprendizagens acontecem porque você começa a interagir e busca novas soluções. Então, ela pode ter um significado de informalidade também. A cultura, né? Como a gente já viu na aula anterior, o quanto a cultura é importante, com seus valores, com seus níveis, com o compartilhamento da informação, com as suas histórias, a aprendizagem organizacional também. Se a cultura favorecer a aprendizagem, você vai ter uma aprendizagem organizacional muito mais forte. Uma empresa extremamente aprendente, que gera muito conhecimento. Se você tem uma cultura que cerceia essa capacidade dos indivíduos aprenderem, você não vai ter tanto compartilhamento de informação. E, por fim, eu posso dizer, então, que a aprendizagem organizacional é um processo de apropriação e geração de novos conhecimentos, em todos os níveis, individual, grupal e organizacional. A organização aprende porque tem indivíduos que aprendem. A organização é uma estrutura. Quem faz ela mover são as pessoas. Então, quem faz ela aprender são as pessoas. E é esse conhecimento que hoje as empresas estão querendo. Por isso que hoje não se chama mais os recursos humanos, mas o capital intelectual. Por quê? Porque é o conhecimento das pessoas, as habilidades das pessoas que eu preciso para gerar o conhecimento da organização. E aí eu vou fazer todo o desenvolvimento da organização baseado nessa capacidade de gerar novos conhecimentos. Aqui são as referências da nossa aula, que vocês podem buscar, e até a próxima aula.